Olá, sedentos! Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Antônio Carlos e o vídeo de hoje nós estaremos falando sobre metanoia, mudança de pensamento. Mas antes de qualquer coisa, você dê aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Vamos à palavra do nosso Deus? Aqui na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando conosco através da mudança de pensamento. A palavra aqui começa, Paulo falando para o povo de Roma, para os romanos, dizendo, rogando na verdade para todos que viesse a apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é o culto racional? O que é esse sacrifício que ele está falando que é santo, que é vivo e que é agradável a Deus? Esse sacrifício, na verdade, é aquilo que você faz no Espírito. Porque às vezes o nosso corpo, a nossa carne, ela não quer nada com Deus. Ela não quer nada com as coisas de Deus. Então por isso que aqueles que estão já maduros na fé, aprenderam isso. Quantas pessoas não estão passando por dificuldade na sua vida cristã, porque não aprenderam esses princípios, essas verdades bíblicas. Quando Jesus ele estava no Getsemane, ele com os seus discípulos, a Bíblia relata que ele foi orar e os discípulos ficaram. E ele disse para eles orarem também, mas ele ia se retirar para orar ali no particular com o Pai. E quando ele orava, ele foi até os discípulos a ver como que eles estavam, e os discípulos estavam dormindo. E Jesus repreende os discípulos. Não é só uma vez que ele repreende, mas na última vez que ele vai lá, encontra os discípulos dormindo, ele pega e fala para os discípulos, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer com o espírito está pronto e a carne ser fraca? A carne não é fraca como muitos interpretaram mal, ou entenderam mal esse versículo dizendo para o pecado. Eu pequei porque a carne é fraca. Eu errei porque a carne é fraca. Não, Jesus não quis dizer isso. E não é isso que o texto está dizendo, não é isso que esse versículo está dizendo. Na verdade, Jesus diz que a carne é fraca para as coisas de Deus. Por quê? Porque a exigência de Jesus para que eles orassem, para que eles vigiassem, para que eles orassem. E eles não fizeram isso. Então Jesus lhe diz, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne não é fraca para o pecado, para as coisas erradas, para as coisas do mundo. Ela é forte para isso. A carne ela é fraca para as coisas de Deus, no que tange buscar a presença de Deus, na ler a palavra de Deus, em orar, em fazer os propósitos de jejuns para santificação. Nessas coisas a carne vai relutar. Por que a carne vai relutar? Porque a carne ela sabe que quando nós começarmos a orar, a buscar a Deus, ela vai ficar fraca. E por um instinto de sobrevivência, ela vai lutar para que você não tenha comunhão com Deus. A carne, ela nunca vai se converter. Já ouvi alguém falando isso, que a carne nunca se converte. A carne, ela tem que ir para a cruz. Ou seja, temos que matar as vontades da nossa carne. Então, apresente o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Esse culto racional, metanoia, que a mente é aquilo que você entende, não é aquilo que você sente. É muito bom, é gostoso, é prazeroso sentir a presença de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós temos que apresentar
esse sacrifício de apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Vencermos aquilo que a carne ela quer. Se deixarmos a carne, ela vai querer se embriagar das coisas desse mundo. Ela é incontrolável, ela é insaciável. Por isso que nós temos que apresentar sempre a nossa carne como um sacrifício. E isso começa com uma mudança de pensamento, pelo entendimento e pelo compreendimento da palavra de Deus. Aí no versículo 2, que eu li tudo, agora eu vou só me ater aqui, no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou experimentar as coisas boas de Deus? Você não quer experimentar? Você não quer ter experiência com as coisas boas de Deus? Quem é que não quer? Se Deus é maravilhoso, tem tantas coisas boas para nos oferecer, e a maior de todas é a presença dele. Muitas pessoas não têm desfrutado, né, na sua totalidade o que Deus tem para apresentar, que tem a dar, que é a sua própria presença, a sua graça, né, a sua Shekinah. Então, para experimentar essa coisa maravilhosa, a presença e tudo que Deus tem para dar, nós temos então que mudar a nossa forma de pensar. Então está escrito aqui: não vos conformeis com esse século. Tem versão que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai, ou seja, nós temos que renovar, reciclar, pela palavra de Deus, é claro, né, a nossa forma de pensar. Eu já ouvi alguém dizendo que você é exatamente o que você pensa. Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar pela palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus e quando nós buscamos na palavra de Deus com muita sede, então nós começamos a passar uma transformação, a passar por uma metamorfose, por uma transformação na nossa mente, que é chamado de metanoia. E aí então você começa a ter pensamentos firmes. Aí então a palavra de Deus vai começar a dar toda a direção no seu pensamento. Como está escrito também, né, lá em Filipenses 4:8, diz que nós temos que pensar nas coisas que são agradáveis, coisas que vêm lá do alto, né? Nós temos que estar pensando somente em coisas positivas, naquilo que realmente agrada a Deus. Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E o que está atrapalhando muitos cristãos é eles terem uma mente ainda direcionada pelas coisas do mundo, né? Por isso que diz: não vos conformeis com esse mundo ou com esse século. Mas nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Então, esse vídeo de hoje é para que você entenda que você precisa mudar o seu jeito de pensar pela palavra. É claro, eu estou falando com pessoas aqui que realmente querem mais de Deus, que têm sede de Deus. Essa é a dica para você, a dica do Espírito Santo, a dica da palavra de Deus para você mudar a sua forma de pensar pela palavra de Deus. Quando você tem a mentalidade de Cristo, você tem uma mente, eu posso dizer, uma mente super poderosa. Uma mente que realmente ela vai pensar naquilo que realmente é bom, naquilo que realmente traz paz, naquilo que realmente traz vitória. Lembre-se, Cristo falou acerca de nós, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que com Ele nós podemos todas as coisas, que todas as coisas vão cooperar para o bem de quem ama a Deus. Essa é a mentalidade. Cristo, quando olhava para uma situação, para um problema, ele via a solução, ele via o milagre, ele via a transformação. Quando ele morreu naquela cruz, pagando um alto preço, o que estava na mente de Cristo? Ele estava pensando: eu vou salvar a humanidade. Com esse ato de sacrifício e vertendo, derramando meu sangue, eu vou salvar a todos quanto creem em mim. Então esse é o pensamento de Cristo. O pensamento da palavra é um pensamento poderoso e vitorioso. Fica com essa palavra.
mudança de pensamento. A palavra aqui começa Paulo falando para o povo de Roma, para os romanos, dizendo para que